Ninguém o esperava por isso. De uma hora para outra, como quem apaga a luz de um cômodo e deixa tudo em silêncio, Zé Felipe e Virgínia Fonseca anunciaram o fim. O fim de um casamento. O fim de uma história que, para milhões de brasileiros, era quase um conto de fadas moderno. 3 filhos, uma mansão dos sonhos, muita exposição, muita publicidade, muita pose de casal perfeito. Mas o que parecia estabilidade, por dentro, era caos. E o público só descobriu depois que já estava tudo desmoronado. Foi no susto, sem explicação, um comunicado vago, cheio de palavras prontas, de agradecimentos mútuos e aquela frase que todo casal famoso gosta de usar para parecer maduro. Continuamos amigos, com muito respeito e amor pelos nossos filhos. Mas a verdade é que o Zé Felipe virou piada, a Virgínia virou alvo e a internet virou tribunal. Logo começaram os julgamentos. Quem largou quem errou, quem cansou. E aí apareceu o vídeo, a gota d'água, a cena que todo mundo começou a apontar como o estopim da separação. Zé Felipe, rindo à toa, pega o celular do produtor e joga na piscina. Sim, você não ouviu errado. Ele joga o telefone de outra pessoa, provavelmente um aparelho de trabalho, dentro d'água como se fosse uma brincadeira de adolescente. A reação do público foi imediata, infantil, imaturo, um homem que não cresceu. Agora a gente entende por que a Virgínia largou. E o pior, esse vídeo viralizou, gente compartilhando, comentando, revoltada, dizendo que esse tipo de atitude é exatamente o que resume o Zé Felipe, um menino que virou pai antes de virar homem. Mas será que é só isso mesmo? Será que dá para resumir um casamento inteiro, com filhos e história, a um ato isolado e impensado? Ou será que essa atitude dele foi só o reflexo de uma coisa muito maior que já estava errada há tempos? A verdade é que a imagem do Zé Felipe na internet sempre foi dividida. De um lado, o pai amoroso, o marido parceiro, o cara engraçado que topava tudo com a Virgínia. Do outro, o filho mimado de Leonardo, um cantor que cresceu cercado de fama e que nunca teve que se virar sozinho. Durante o casamento, ele era o cara do deixa a Virgínia mandar. Ela tocava a agenda, ela fazia os stories, ela decidia o tom das campanhas. Ela era a empresária, ele era o coadjuvante. E talvez isso tenha pesado. Talvez, com o tempo, ele tenha se sentido pequeno, ou talvez, com o tempo, ela tenha se sentido sozinha. Mas uma coisa é certa, aquela cena do celular na piscina não foi só uma brincadeira boba. Foi o símbolo de um desgaste, de uma frustração, de um casamento que já vinha sofrendo por dentro. E aí, o público começou a lembrar de tudo que tinha passado despercebido. As caras da Virgínia nos vídeos, as ausências do Zé em momentos importantes, as indiretas jogadas com um sorriso no rosto. Agora, tudo fazia sentido. E enquanto ele virava meme de menino que não cresce, ela era chamada de fria e calculista, principalmente depois que apareceu curtindo um show dele, dias depois da separação. Como assim ela tá ali dançando como se nada tivesse acontecido? Tá na cara que essa mulher já tinha superado faz tempo, ela nunca amou de verdade. Mas será que foi isso mesmo? Ou será que ela só se cansou? Cansou de ser a mãe dos filhos e do marido. Cansou de fingir que estava tudo bem enquanto ele ria de piadas que não têm graça. E aí, quando a gente volta e vê o outro lado, vê o Zé Felipe com os filhos, a coisa complica. Porque ele é, de fato, um pai presente, um pai carinhoso, um pai que se joga no chão para brincar, que entra no mundo dos filhos como se fosse mais um deles. E tem vídeo que prova isso. Tem cena dele levando as crianças para conhecer o aquário, explicando sobre peixes, rindo com elas. Tem cena de pai de verdade. E aí, a pergunta que fica é: dá para ser um pai incrível e um marido ruim? Dá para amar os filhos com todo o coração e mesmo assim fracassar na relação com a mãe deles? Porque a resposta pode ser sim, e talvez seja exatamente isso que tenha acontecido. Zé Felipe sempre demonstrou que ser pai era o grande sonho dele. Ele ama os filhos, e isso ninguém pode tirar dele. Mas talvez ele nunca soube ser parceiro. Talvez ele nunca entendeu o peso da palavra marido, de estar ali por igual, de amadurecer junto, de apoiar, mas também conduzir. E aí, o tempo cobra, porque mulher nenhuma aguenta ser tudo sozinha. E a Virgínia já estava há tempos tentando segurar o que deixava cair. Para completar, veio a mudança de casa. Eles construíram juntos uma mansão dos sonhos, num condomínio fechado.
Era o lar do casal, a fortaleza da família. Mas com a separação, Zé Felipe deixou a casa. Não se sabe se foi um pedido dela, uma decisão dele ou um acordo. O fato é que ele saiu. Mas não foi para longe. Fez questão de continuar perto. Comprou uma casa no mesmo condomínio. Montou uma brinquedoteca dentro de casa, fez um mini parque para as crianças. Porque ele queria continuar sendo pai, mesmo sem ser mais marido. E isso tocou muita gente. Teve gente dizendo: ele pode não ter amadurecido no casamento, mas como pai tá fazendo tudo o que pode. E aí, a internet ficou dividida, uns chamando ele de infantil, outros defendendo ele com unhas e dentes, alguns atacando a Virgínia, outros dizendo que ela fez o certo. Mas no fundo, a verdade é que só os dois sabem, só eles viveram aquilo ali. Só eles sabem o que tentaram, o que doeu, o que se quebrou aos poucos até não dar mais para consertar. E tudo que sobra pra gente é tentar entender, tentar olhar além do que aparece nos stories, além do vídeo do celular, além dos posts ensaiados. Porque toda separação tem um motivo, e esse motivo às vezes é simples. Um cresceu, o outro não. Só quem já viveu o fim de um casamento sabe, não é uma decisão que acontece de um dia para o outro. É uma série de pequenas decepções, um acúmulo de silêncios, um desgaste que vai se espalhando, dia após dia, até que o amor, mesmo quando existe, já não basta mais. E com Zé Felipe e Virgínia foi exatamente assim. Não teve briga pública, não teve escândalo, não teve traição exposta. Teve cansaço, teve desalinho, teve a dor de perceber que dois mundos que andavam lado a lado começaram a andar em direções diferentes. E o mais curioso de tudo, essa separação parecia mais madura do que todo o casamento. Porque, ironicamente, foi no fim que o Zé Felipe começou a agir como homem. Deixou a casa, assumiu a responsabilidade de continuar perto das filhas. Não atacou, não expôs, não choramingou. E Virgínia se manteve firme, seguiu com os compromissos, com a rotina, com a empresa, com a casa. Forte como sempre foi. Talvez até forte demais, e foi isso que fez muita gente a criticar. Mas quem é mãe, quem é mulher, quem já teve que engolir o choro e continuar, entende. Ela não estava feliz com o fim. Ela já tinha chorado tudo antes, já viveu esse luto calado, enquanto o casamento ainda existia. Porque quando o homem é o primeiro a desistir, a mulher sofre depois. Mas quando é a mulher que cansa, ela já sofreu tudo antes de tomar a decisão. E no meio de tudo isso, o Brasil inteiro virou espectador. Milhões de pessoas acompanhando cada passo, cada story, cada curtida, cada unfollow. O casal virou manchete, virou assunto de mesa de bar, de grupo de WhatsApp, de roda de manicure. Porque, no fundo, ninguém acreditava. Parecia surreal que aquela história de sucesso, de parceria, de publicidade milionária fosse acabar assim, sem escândalo, sem briga, sem alarde. Mas foi. E esse silêncio do fim, gritou mais alto do que qualquer barraco. Enquanto isso, os fãs seguiam em negação. Eles ainda se amam, isso é só uma fase, logo vão voltar. E começaram os boatos. Que a família do Zé estava tentando reaproximar, que Leonardo teria aconselhado o filho a agir como homem, que a mãe da Virgínia ainda sonhava com a reconciliação. Mas a verdade é que talvez essa reconciliação nunca venha, porque quando uma mulher cansa, cansa de verdade. E Virgínia, ao que tudo indica, cansou de esperar o Zé amadurecer. Ela foi mãe cedo, empreendedora ainda mais cedo, aprendeu a lidar com pressão, com julgamento, com rotina pesada. E enquanto ela se tornava uma mulher cada vez mais centrada, ele seguiu no ritmo de sempre. Shows, resenha, brincadeira sem hora, vídeos de piada, provocação com amigos. Não que isso seja errado, mas não combina com quem tem 3 filhos, com quem tem uma mulher cansada em casa, com quem precisa dividir a carga emocional, não só as fotos bonitas. E aí, mesmo depois do fim, o desequilíbrio seguiu exposto. Ela continuava postando sua rotina, trabalho, filhos, casa. Ele tirava foto com celebridades, fazia dancinha, aparecia em shows. Como se nada tivesse mudado, como se ele não tivesse acabado de perder a mulher da vida dele. E o público, de novo, percebeu. Ela parece estar criando os filhos sozinha, ele parece um visitante, tá claro quem carrega o peso e quem vive de leveza. E nesse momento, a imagem do Zé começou a ruir. Os mesmos que antes defendiam, agora criticavam. Tá na hora de crescer, já não dá pra se esconder atrás do sobrenome. Chega de pose de menino, você é pai de 3. E ele sentiu, porque mesmo que não tenha falado, mesmo que não tenha chorado em público, as atitudes dele mudaram. Postagens com os filhos ficaram mais frequentes, mostrou a casa nova, mostrou a brinquedoteca, fez questão de dizer que queria estar sempre presente.
Mas será que isso é por amor ou é por culpa? Porque tem coisa que não volta, tem tempo que não dá para recuperar, tem mulher que não espera mais. E se teve alguém que tentou, essa foi a Virgínia. Tentou com toda a força, tentou equilibrar uma família, uma empresa, uma imagem, um amor. Mas sozinha não dá. Sozinha até o amor vira peso. E foi isso que aconteceu. Ela não deixou de amar, ela só deixou de se sacrificar. E isso, para muitas mulheres, é libertador. E para muitos homens, é uma lição. E se tem uma coisa que esse casal ensinou para o Brasil, foi isso. Casamento não é sobre posar bonito, não é sobre ter seguidores, não é sobre publicidade, vídeo no TikTok ou rotina perfeita. Casamento é parceria, é maturidade, é saber que depois que os stories acabam, existe uma pia cheia de louça, uma criança chorando, uma mulher cansada, um homem inseguro. E se um dos dois não tá